Hello everybody, welcome again to Fostering Língua one more time. Você tá vendo aí aqui no cantinho? Este vídeo que eu vou fazer aqui hoje é porque o meu vídeo falando espanhol com brasileiros, vou colocar ele no cardinho aí em cima, tá bom? Começou a fazer bastante sucesso do nada, assim, ele começou a ter muito mais visualização do que o normal, então eu acho que faria sentido agora eu explicar um pouco mais sobre essa questão, sobre os falantes de espanhol e os falantes de português, e a dificuldade, especialmente dos espanhóis em entender, né, os panhablantes, em entender o brasileiro, entender o português falado aqui no Brasil. Por que eu chamo de hispanohablante? Que o espanhol é o país, né, o país da Espanha. Eu estou usando a bandeira da Espanha aqui, mas é lógico que eu quero falar de todos os hispanohablantes, então seja Argentina, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Honduras, Chile, todos eles. Por que eles têm uma certa dificuldade de aprender ou entender, na verdade, o português? Então, é isso que a gente vai falar hoje e espero que sintam bem aqui. Let's go for the next page. Ponto principal, como você pode ver ali em cima, como eu escrevi, é que o português tem muito mais fonologia de vogais do que, né, o som, a produção de som de vogais do que o espanhol. No espanhol você tem 25 vogais. Você tem A, E, I, O, U e nada mais. Enquanto que no português, você pode ver aí, eu coloquei um IPA desse lado aqui, ó. Como é que é? Aqui. Esse símbolo que vocês estão vendo aí, o símbolo da esquerda é o símbolo brasileiro, português brasileiro, como você pode ver vários sons que existem nas 5 vogais, enquanto no espanhol só tem 5 sons. Portanto, o que acontece? Quando o espanhol está ouvindo um brasileiro falar, ele basicamente vai ouvir muitos sons diferentes que para ele ou eles não existem ou parecem sons muito diferentes, distintos, estranhos, que não são fáceis de se entender. Então, esse é um dos principais pontos que acontece para os espanhóis não conseguirem entender os brasileiros. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, deixa eu ficar mais perto aqui. Coloquei alguns exemplos de como se fala a palavra em português e como se fala a palavra em espanhol. No espanhol, as palavras são feitas e faladas mais perto do seu som de origem, certo? Então, por exemplo, no português a palavra algo, e aí ali embaixo tem a fonologia, a IPA, ali embaixo aqui, né? Aqui para lá. Bom, não consigo chegar lá, mas tá aqui, ó. Algo se fala no Brasil, enquanto no espanhol o L continua com o som de al e o som de G é alo, alo. Pode ser também ao. Bom, mas não tem som de U, né? U é al, alo. A palavra legal do Brasil, tá vendo que o último L também vira o W, é o som de U, né? Legal. No espanhol fica legal, legal. Então, o L aparecer como U, basicamente os hispanohablantes acham que está falando algum U ali. Outra palavra que também tem a mesma coisa, o primeiro E do chefe é e o segundo é I. Não tem dois Es, né? O primeiro fica che e o segundo fica fi, chefe. Enquanto que no espanhol o som fica jefe, jefe. Claro que a primeira consoante é diferente, mas veja que o E não mudou nada a letra E, né? Não ficou chefe, ficou jefe. Desse jeito. Então, esse é o problema das vogais. Coloquei mais alguns exemplos aqui que são problemas de consoantes que também acontecem, dificuldade para eles entenderem. A palavra noite, né, no Brasil a gente fala noite, o E fica I, enquanto no espanhol a palavra é noche, noche. O ch é igual, mas e a vogal no final? Aqui fica I e lá fica E, noche. A palavra cidade, dependendo de onde você estiver no Brasil, você também pode falar cidade, cidade. Mas não é comum não, o normal é falar cidade. Esse D sound é um som que não existe, né? Porque eles vão pensar a palavra só como the. Eu estou usando a fonética do espanhol de Espanha, tá? Você pode ter a palavra como ciudad, que é o que está escrito aí, ciudad, o TH, né? Que é o C, cesseado, mas também pode ser ciudad, mas ciudad. E outra coisa, o espanhol não tem cedilha. Doideira, né? Porque se for pensar, o cedilha é uma palavra que tem cara de Espanha, mas o cedilha já existiu no espanhol, mas não existe mais. Então a palavra dança, com C cedilha, eles vão olhar a palavra C, não vão reconhecer esse rabinho aí no C e vai falar danca.
dança, enquanto que é dança. Também estou usando o sotaque espanhol lá da Espanha, então seria dança, dança. Mas é isso aí. Dois exemplos, né? Duas colunas de exemplos dos problemas entre os sons entre as línguas. Outro problema, como você pode ver aqui também, é a gramática. Me parece, tá? Isso aqui é mais minha opinião do que realmente. Eu não sou professor de espanhol, sou professor de inglês, mas também estudo espanhol há bastante tempo, francês, chinês. Eu tenho muita, não aptidão, mas eu tenho muita vontade de aprender línguas, então isso é uma coisa que eu sempre faço. O meu canal aqui, se você nunca se inscreveu, se inscreva no canal. Eu gosto de colocar dicas de várias línguas, bastante espanhol, porque eu viajei, né, Chile. Vou colocar o vídeo aqui também, tá bom? Aqui em cima. Viajei no Chile, na Argentina, no Uruguai. Já viajei para outros lugares, mas esses são os últimos que eu coloquei e filmei. E também dou dicas de outras línguas, não sendo só o espanhol e o inglês. Ok? Na gramática do espanhol você tem muito mais preposições e artigos do que você tem no português. Quando você começa a ouvir o espanhol sendo falado e também quando você começa a perceber ele sendo escrito, você começa a ver muito mais preposições. Por exemplo, a expressão eu quero ela, sujeito, um verbo e um objeto, eu quero ela. No espanhol você fica a preposição e depois o resto. La quiero a ella. Tem o lá no início e depois tem um a depois na frente, né? La quiero a ella. Pois é. A mim me gusta el pan. O verbo gustar já é um verbo meio chato nesse sentido, mas veja que tem o mi, me, dois pronomes e depois o verbo gustar e depois o artigo, ele e o resto. Enquanto no Brasil é eu gosto de pão. Sujeito, verbo, objeto. Eu gosto de pão. A mim me gusta el pan. No lo quise leer. Não. A ele quis ler, né? Eu não quis ler ele. E no espanhol fica no lo quise leer. Muito comum desse pronome lo, ler, aparecer antes do verbo, que fica uma ordem muito diferente para a gente que fala português. E é lógico para eles entender. Eu não quis ler ele, fica difícil deles entenderem. Mesma coisa do brasileiro para o espanhol, tá? É uma via de mão dupla nesse sentido. Vamos lá para a próxima. Enfim, o que eu acredito que faz o principal problema aí do brasileiro e do espanhol não se compreender muito, eles se compreendem, né? Não é como você ouvir finlandês, né? Dá para entender, mas não dá para entender as minúcias quase todas as vezes. Porque, aliado às diferenças de pronúncia e da diferença de coordenação, de gramática que a gente tem, como eu acabei de falar, você também tem palavras que têm significados muito diferentes. No meu vídeo, basicamente, eu fico falando da palavra propina, pastel, pegar. Você pode ver o vídeo lá, tá? Mas aqui, por exemplo, a palavra pastel, assim seria no espanhol pastel, e no Brasil você falaria pastel, é bolo em espanhol, enquanto é pastel no português, né? Pastel, pastel mesmo. Apellido, gido, aqui no Brasil é só apelido, em espanhol significa sobrenome. Todo mundo que foi viajar para algum país e fala espanhol está escrito lá, nombre, apellido. Né? Apellido é o sobrenome no espanhol, enquanto no português é apelido, né? Um nickname. A gente, ou a gente no português, ou a gente no espanhol, é o povo, enquanto no Brasil é nós. Então, o brasileiro sempre faz uma frase que todo mundo que fala espanhol tem dificuldade, que é a gente vai comer arroz. Aí eu conheço muitas pessoas que são hispanohablantes e falam, a gente quem? Porque no espanhol é la gente, são as pessoas. As pessoas vão comer arroz. Mas quem são essas? No caso do Brasil, somos nós, né? E borracha, mais um exemplo. Borracha é uma pessoa, mulher, daí, feminina, bêbada, né? Borrachar, embebedar-se. Enquanto no português, borracha é borracha mesmo, né? Claro, borracha. Bom, eu acho que a última coisa que eu falaria aqui é o seguinte. Além de tudo isso que eu falei, se a gente estivesse muito acostumado com a cultura hispanohablante, a gente poderia entender mais fácil e mesmo mesma coisa com eles entenderiam mais fácil o português por isso. Mas eu acho que tem um isolamento muito grande entre a cultura hispanohablante, aí América Latina, por exemplo, e a cultura brasileira. Eu acho que está melhorando agora com a internet, tem mais comunicação, mas de forma geral tem pouca, porque o Brasil costuma consumir muitas coisas em português e os hispanohablantes, de forma geral, também não consomem muitas coisas em português, consomem dos outros países que falam espanhol. Por exemplo, você vai num cinema brasileiro, qualquer cinema que você vai, eu tenho quase certeza que você vai chegar lá no cinema e vai ver 1, 2, 3 filmes brasileiros e vários filmes dos Estados Unidos.
Não vai ver filme da Argentina, que tem um cinema muito bom. Não vai ver filme do Uruguai, que tem um cinema bom. Você pode ver no Netflix, é claro. Mas no cinema é muito difícil de ver. Então, cultura de massa mesmo assim é difícil. De qualquer forma, eu vou recomendar aqui para vocês um filme uruguaio muito legal, que até tem um pouquinho com o Brasil no meio, que chama Whisky. Ele estava na Netflix, não sei se está ainda. Esse é um filme muito legal do Uruguai, Whisky. Deixa eu ver mais o que. Tem uma série, não é um filme argentino, acho que é de Córdoba, se não me engano. Entre Córdoba e Buenos Aires. É A Chuva, La Lluvia. Se não me engano, não. Granizo, com Z no espanhol, né? Granizo, Z. É isso, são dois filmes bem legais para vocês aí se interarem um pouquinho do Uruguai, da Argentina, espanhol, né? De qualquer forma, espanhol. Coloquei dois caras aqui que se fazem muito sucesso nos hispanohablantes. Se você aqui é espanhol ou fala espanhol, provavelmente vocês conhecem algum desses dois caras aqui. Mas no Brasil, eu tenho quase certeza que eles não são conhecidos. É um quiz aí pra vocês. Vocês conhecem quem são essas duas pessoas? Um deles é da Argentina, famoso, tá estourado, tá fazendo muito sucesso. E o outro é do México. Eles cantam uma música aí meio que cultural do país, um pouco de romântico, com rap, no caso do mexicano, e no caso do argentino, é cúmbia mesmo, assim. Ele tem até uma música que imita um pouco o samba brasileiro. É bem legal. Bom, tô dando aí tempo pra vocês. O primeiro cara, o nome dele é Que Personajes. Que Personajes. Se você não conhecia, então fica aí uma dica para você procurar alguma música aí do Que Personajes. E esse mexicano aí, esse mexicano se chama Peso Pluma. Esse é o nome dele, Peso Pluma. Bom, espero que vocês tenham entendido aí quais são os meus pontos que eu acredito que faz a principal dificuldade entre os espanhóis e os brasileiros, né, os hispanohablantes e os brasileiros se entenderem. E é isso. Bom, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima, ok? See you guys. Bye bye.